Caros irmãos e irmãs, neste domingo, 2 de novembro, toda a igreja celebra os fiéis defuntos, os finados, aqueles que já partiram desta vida. Quando falamos da morte, da experiência de rezarmos, como nas exéquias, quando vamos nos despedir de um ente querido, de um amigo, aquele clima de tristeza, de lágrima, de dor, pela morte, pela passagem daquele que nós estamos ali celebrando. Hoje a igreja mantém uma tradição muito antiga. A igreja, nos seus escritos e nas pesquisas arqueológicas, dá-se a conhecer que sempre se reuniu para rezar pelos mortos, na comunhão, numa relação com aqueles que já partiram. E por que rezarmos pelos mortos? Rezarmos para que eles possam encontrar a glória. Quando passamos por essa vida, e em determinado momento da nossa vida, nem sempre estamos prontos e preparados, não é verdade? O Evangelho de hoje é esse convite. Estejam prontos, preparados, não se sabe a hora, o dia em que o patrão vai voltar. E quando ele chegar, felizes se os encontrar preparados. Estar com nossas lâmpadas acesas, estarmos preparados para este abraço com o Senhor. Mas a oração da comunidade faz e pede ao Senhor misericórdia por aqueles que já partiram, para que o Senhor possa abrir a misericórdia a eles e que eles possam partir em paz. Realizar esta última viagem desta vida para a eternidade. A primeira leitura, muito bonita, do livro de Jó, dizendo que quando este mundo passar, quando eu fechar os olhos para este mundo, eu quero ver o Senhor. Os meus olhos contemplarão o Senhor, e não a outro. Esta certeza que Jó nos escreve é também para nós um ânimo, um convite a dizer: Senhor, me dê a graça de, quando nesta vida eu fechar os olhos, eu possa abri-lo e contemplá-lo eternamente. Por isso a celebração de hoje não é pesarosa, não é triste, não deve ser uma celebração de dor, mas uma celebração de esperança. Ainda que tenhamos saudades, ainda que choremos os entes que já partiram, mas uma celebração de esperança, de abrir os olhos e contemplar o Senhor. E o Senhor dá a oportunidade a todos, mesmo aqueles que menos tenham se preparado. Mas o Senhor dá a oportunidade de dizer: você quer? Pela última vez, pelo último momento, você quer vir? A igreja nos ensina, e é um ensinamento tão bonito, do purgatório. Quando nós passamos por esta vida e não estando prontos totalmente, o Senhor nos dá uma antessala, como alguns teólogos dizem. O Senhor nos dá uma última oportunidade de ali pagarmos as penas do nosso pecado, dos últimos pecados que talvez não tenhamos confessado. Um tempo, não é um lugar físico, mas é um estar em Deus e nos prepararmos para o abraço definitivo.
A segunda leitura é um ensinamento de São Paulo aos Coríntios. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Ele foi o primeiro a entrar e ele abriu as portas para aqueles que vieram antes e para os que virão depois. Se você confessar com a sua boca, Cristo é o meu Senhor, se você praticar os seus ensinamentos, Paulo diz, a morte vai ser a última a ser vencida, mas Deus colocou tudo debaixo dos seus pés. A morte foi vencida por Cristo. Ele foi o primeiro, ele ressuscitou, ele apareceu, esteve com os seus discípulos, está hoje no sacramento da igreja e nos convida: vinde a mim, todos vós. O purgatório, meus irmãos, não é para termos medo dele, mas o purgatório é querer chegar lá, porque chegar no purgatório é uma certeza de que vamos entrar no céu. Depois desta vida, é querermos dizer: Senhor, eu te quero, eu te amo, eu te quero para sempre. Eu não quero ficar perdido neste mundo, porque nesse mundo não tem nada a não ser Deus. É passar para o Senhor. O purgatório então é um convite a todos nós, àqueles que vão fazendo a sua vida ainda para acabar como que o último momento. Se nós não podemos chegar a Deus plenamente de uma vez por todas, Deus ainda dá uma oportunidade. Mas estar ali não é como em alguns momentos uma imagem estranha, um purgatório onde vamos ter dor, ranger de dentes. Nós vamos pagar o que fizemos, mas nos prepararmos para o canto definitivo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, como celebrávamos ontem no dia de Todos os Santos. Uma multidão imensurável que não se pode contar, mas que vão entrar. O céu, meus irmãos, não é somente um lugar. O céu não é só estar aqui ou acolá, em cima ou embaixo. O céu é estar em Deus. O céu é abraçar a Deus, sem pecado algum. Por isso nós queremos e desejar o céu, e não desejar outro lugar. Deus nos livre do inferno, Deus nos livre da condenação eterna, mas queremos estar com Deus plenamente, definitivamente. Por isso que a morte é esta passagem. Alguns ainda choram os entes queridos, a falta que eles nos fazem. Meus irmãos, nós vamos um dia nos reencontrar na glória celeste. Então, esta vida deve ser uma vida de passagem, de não nos apegarmos às coisas deste mundo e nem mesmo às pessoas deste mundo, ainda que os amemos tanto, ainda que nos amemos, ainda que queiramos ficar por aqui porque ainda está bom, mas rezar: Senhor, quando definitivamente chegarmos, nos dê a graça de definitivamente, na eternidade, estarmos contigo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.